Garanta já a sua. Tudo bem, Dani? Bom dia. Bom dia, minha gente. Tudo bem? Tudo bem com vocês também? Muito bem. Primeira participação de 2026. Eu até tô me acostumando aí, 2026, né? Porque a gente fala tanto em 2025, foi um ano tão... Não, quando eu ia na escola, eu levava até março, abril, para me acostumar a fazer a data lá com 2020. E no tempo do cheque, lembra no cheque, que a gente errava os primeiros cheques do ano, né? Enfim, errava tudo. Eu não sei se vocês são do tempo do cheque. Eu ia dizer, eu não preenchi muito cheque na minha vida, mas eu lembro lá dos cadernos, caramba, até a metade do ano era tudo o ano anterior. É isso aí. E acho que é bem importante isso, né? Essa nossa adaptação ao novo, aquilo que está chegando e que já está aqui. E hoje eu venho trazer para vocês um assunto relacionado sempre à nossa felicidade, à nossa querida e tão desejada felicidade e merecida, né? Vida que vale a pena ser vivida. E eu trago para vocês algo que normalmente sequestra a nossa felicidade. Opa. E a gente não se dá conta, a gente se aprisiona. Olha, aí eu não vou chegar nesse assunto porque também me tira um pouquinho a minha felicidade. Falar em sequestro, né? Quando vê... mas são termos aí bem importantes, né? Aquilo que tira algo de um lugar que não deveria estar, né? Tira de uma forma muito abrupta. E o que sequestra a nossa felicidade entre tantas coisas? É um assunto muito profundo, mas é muito importante da gente abordar aqui, começando o ano, porque a gente falou já de metas, do que a gente deseja, sonhos, mas muitas vezes os nossos sonhos são atravancados, ou eles não acontecem, ou eles ficam enlamados em razão da falta de perdão. Eu trago esse assunto porque ano passado eu tive mais uma imersão assim nesse tema com o Rosandro Klinger lá no Congresso da Felicidade. Comprei o livro dele, trouxe o livro dele hoje. É um livro que ele relata aqui 4 situações de pacientes, se chama 5 faces do perdão. Então, assim, todos nós temos algo a ser perdoado. Talvez a gente não lembre de imediato, ou a gente já perdoou alguém, ou alguma situação, algum momento, né? Então, assim, esse livro, se alguém estiver ainda muito emaranhado e muito preso a essa prisão, de fato, do não perdão, ou melhor, da mágoa, que às vezes é culpa, às vezes é vergonha, às vezes está vestida de raiva, presenteie com este livro, ou se presenteie, As 5 Faces do Perdão. E eu usei esse livro que conta histórias, como ele conduziu com seus pacientes de uma forma muito responsável, mostrando que a vida é o que ela acontece hoje, mas também dos acontecimentos passados que a gente resgata, né? Nós já falamos sobre isso. Nós construímos a nossa felicidade do agora, dos acontecimentos, mas muitas vezes nós vivemos muito tempo envolvidos nesses pensamentos, nesses fatos que aconteceram no nosso passado. E vamos lá, passado não nos define. Isso é muito importante, nós não somos vítimas, nem consequências de nada. O passado simplesmente é uma parte que passou e que pode ter nos gerado aprendizado, né? É mais uma carga na nossa vida, mas não é o que eu sou. Mas ela é passado. Mas ela é passado. E quando a gente fala em perdão, e por que eu trouxe esse assunto? Porque essa semana, no final do ano passado, na verdade, eu vi um vídeo da cantora Simone que me chamou muita atenção. Ela estava com uma expressão de muita raiva olhando para a câmera. Ela estava dando uma entrevista e claro, quando a gente vê essas expressões de raiva ou de muita alegria, quando tem expressões grandes assim de emoções, nos impactam. E a Simone disse que só usou essa expressão que eu ouvi no momento e depois eu busquei o vídeo para assistir ele de uma forma integral. Ela dizia, não tem perdão, mas com muita raiva no olhar. Daí eu fui entender. E a Simone trouxe uma situação de abuso que aconteceu na infância dela, né? Ela não conseguia nem falar muito, ela era entrevistada e tu vê quando a pessoa está tão envolvida na sua emoção, tocada, ela não consegue nem responder. Então ela só falava da situação, não nos pormenores, mas dizendo que isso não se perdoa, abusar de uma criança. E normalmente o abuso a gente sabe que é feito por pessoas próximas, que a gente até tem afeto, né? Isso. E aí então ela trouxe e eu me questionei assim, fiquei pensando, poxa vida, a Simone com 76 anos, não a julgando, usando isso como aprendizado. Com 76 anos, uma mulher esclarecida, bonita, de sucesso e ainda muito envolvida nessa emoção do passado, muito presa. Ela está naquele grilhão do não perdão. E ela ainda afirma... Quanto isso faz mal para ela, né? O quanto isso faz mal. E aí tem uma outra história muito bonita do Jô Soares, que ele
lá, né, eu acho que faz uns 15 anos que ele trouxe essa história, que ele perdeu a mãe dele aos 70 anos atropelada, foi um acidente de trânsito. E nesse acidente de trânsito foi por um taxista num dia chuvoso, só que eles tiveram a sorte de o taxista socorrer a mãe dele, levar ao hospital, ela chegou ainda com vida e passou-se algum tempo, enfim, ela veio a falecer. E aí o Jô, eles viram o movimento daquele senhor e para eles não tocou tanto, claro, veio a morte, a tristeza e, né, tudo aquilo que envolve o luto. Mas para eles o perdão foi algo que quase que imediato. E passou-se 10 anos, ele saindo do aeroporto, pegou um táxi, foi para casa e quando ele chegou em casa, o taxista olhou para ele para trás e disse: eu preciso lhe dizer uma coisa. Capaz que era ele. Fui eu que atropelei a tua mãe. E aí ele disse com uma forma muito triste: eu que matei a tua mãe. E foi algo que pegou de surpresa o Jô, porque ele não imaginava, né? E aí o taxista disse, e daí ele disse: não, mas o que é isso? A gente sabe, o senhor foi muito, nos ajudou e para nós tá tudo certo. Daí ele disse: não, eu só preciso ouvir uma palavra do senhor, que o senhor me perdoa. Perdão. E aí o Jô disse: mas tu já tá perdoado? Daí ele disse: não, eu só quero ouvir da sua boca. Por favor, se o senhor puder me dizer. E aí o Jô olhou para ele e disse: eu te perdoo. E naquele momento, o homem disse que os últimos 10 anos da vida dele tinham sido um grande tormento, porque ele estava carregado de culpa. Por 10 anos ele não conseguia dormir direito. E aquela simples palavra, ou a expressão eu te perdoo, fez o homem cair em lágrimas e se sentir aliviado. Depois de 10 anos que ele conseguiu viver em paz. Então, a situação do Jô, muita gente pode dizer: ah, mas é fácil perdoar assim, porque o cara foi solícito, um cara legal. Mas assim, tudo é perdão. A gente está falando aqui em alívio de uma grande dor, de um grande sofrimento. E aí, e quando a gente fala de perdão, não tem como não falar de um dos capítulos desse livro. Que veja, gente, esse livro tá todo usadinho, aquele livro bom, sabe? Que ele tá todo peguento de base de mulher, aquela coisa, né? Vou ter que dar até uma passadinha aqui, dar uma limpadinha nele. Mas a liberdade é uma escolha. Eu já trouxe esse assunto aqui, quando a gente falou que a felicidade é uma escolha, e aqui fala dos prisões da felicidade ou da liberdade, e diz assim: não há perdão sem raiva, a prisão de não perdoar. E aqui Edith Eger, que é uma sobrevivente de Auschwitz, ela perdeu os pais, né? Ela foi lá no Anjo da Morte, escolheu ela como uma sobrevivente, uma pessoa que tinha que trabalhar, né? E os pais dela, infelizmente, não tiveram a mesma sorte e foram, né? Enfim, morreram, foram para as câmeras de gás. E a Edith traz, por muito tempo, ela teve muita dificuldade de perdoar esse Joseph Mengele, o Anjo da Morte. Ele morreu aqui no Brasil, eu acho que foi perto ali de 80 mais ou menos. E ela teve muita dificuldade por muito tempo, porque ela lembrava que ela teve que fazer um número de balé, teve que dançar para ele, e por conta disso ele salvou a vida dela, né? Ela pôde ficar entre os vivos. Imagina. E a Edith, então, lembra com muito nojo dessa situação, com muita raiva, porque os pais dela não tiveram a mesma sorte, enfim. E por muito tempo ela viveu presa nesse mundo. Só que ela trouxe muito que por trás do não perdão, por trás há um sofrimento, uma dor muito grande, muitas vezes causada pela culpa e a vergonha. Porque tu tem vergonha, ela tinha vergonha e culpa de ter conseguido sobreviver. Como ela foi merecedora e outras pessoas não foram merecedoras. Imagina. Então a Edith traz aqui lições maravilhosas, e ela no final desse capítulo, gente, ela é genial. Ela é uma psicóloga hoje, depois dos 40, 50 anos ela foi estudar essa área da psicologia, porque sem dúvida ela tem uma grande contribuição aí para o mundo. No final ela diz assim: será que eu estou pronto para perdoar? Olha que pergunta importante. E ela diz assim: gente, eu gostaria que agora vocês pudessem se concentrar. Quem está conectado conosco e que tem alguma história aí com não perdão, né? Pensem comigo ali sobre esse momento, se vocês já estão prontos para perdoar. E ela descreve uma situação que vai nos dizer assim: se a gente está vivendo aquilo, a gente ainda está vivendo a raiva. O que eu quero dizer com isso? Pense agora o seguinte: em alguém que prejudicou ou magoou vocês. Veja se alguma afirmação sua verdadeira então para vocês. O que ele fez foi imperdoável? Ele não merece o meu perdão? Eu estou pronto para lhe presentear com o meu perdão? A questão aqui:
Se eu perdoar, eu estou libertando a pessoa, permitindo que ela continue me magoando. Perdoarei quando houver justiça, um pedido de desculpas ou reconhecimento pelo erro. Você se reconhecer em uma dessas frases? Se você se identifica com alguma delas, é provável que esteja investindo sua energia contra alguém, em vez de a favor de você mesmo, em vez de a favor da sua vida. O perdão não é algo que dá a alguém, é como você se liberta. Então é muito genial a gente pensar isso, porque muitas vezes a gente acha que quando a gente está perdoando alguém, a gente está dizendo que foi aceitável, que está tudo bem. Gente, não está tudo bem. Tem questões, como disse a Simone, da questão do abuso que ela sofreu na infância, é algo que a gente às vezes fala de uma forma sem pensar, isso é imperdoável, o ato é imperdoável. Mas para eu viver uma vida, eu tenho que entender que aquilo passou e que não me faz... lembrar sem raiva. Lembrar sem raiva. Só que daí, de onde vem a cura, Fernando? É usando a raiva. Nós fomos educados para ser bons moços e boas moças. A raiva nunca foi muito bem-vinda entre as pessoas, porque mostrar a raiva é mostrar um descontrole. E aí o maior especialista hoje no perdão, que é o Robert Erdin, o que o Robert nos diz? A gente precisa usar a raiva ao nosso favor. Por que a gente consegue cantar no carro, soltar, ir para uma festa e fazer gritaria e tal, e não pode se permitir para algum lugar e gritar? E libertar tudo aquilo que está dentro, porque quando a gente engole a raiva, ela sintomatiza em doenças. Ela sai de outro jeito. Ela sai de uma outra forma. Mas se a gente conseguir usar e canalizar ao nosso favor e poder dizer tudo aquilo que sentiu, colocar para fora que foi uma coisa horrível, que não quer que se repetir, é assim que a gente cura. Ou às vezes, se vocês não conseguem gritando, faça uma carta para essa pessoa. Escreve, aqui. Né? Escreve. Mas expressa. O que a gente não... Qual é o contrário de expressão é depressão. Então, lembrando, para a gente não se sentir uma pessoa deprimida, nós precisamos aprender a nos expressar. Quando há expressão, não há depressão. Então, com muito amor, eu trago esse assunto para vocês. Então, permitam-se perdoar. Lembrando que o perdão não é um presente para uma pessoa que vocês não gostam. E tá tudo certo não gostar. E quando é que vocês... E o que acontece no nosso cérebro quando a gente perdoa? Alivia a nossa amígdala. Ela não mais entra no estado de alerta, de perigo. Porque quando a gente está com raiva, a gente está com cortisol super alto. A nossa amígdala lá enlouquecida, dizendo perigo, perigo, perigo. E calma, isso foi um acontecimento, isso não é fato mais. Portanto, o perdão nos ajuda a aliviar esse nosso sistema de ataque, de alerta. E quando a gente consegue aliviar isso, e gente, esse é um processo dolorido, ele é longo, e não é hoje eu vou dizer eu te perdoo e acabou. É um processo. Portanto, invistam nisso, façam suas caminhadas, soquem coisas para tirem a raiva de dentro de vocês, ou às vezes é a raiva, ou a culpa, ou a vergonha, né? Falem com pessoas, se vocês não conseguem gritar sozinhos, chame um amigo, vai para um terapeuta, mas o importante é que vocês consigam se expressar, porque essa expressão vai nos trazer a liberdade de ser feliz. Muito bom, parabéns, Giba Jasper, todo mundo diz que perdoar é bom e que está sempre disposto a perdoar, mas na real poucas pessoas têm desprendimento, disposição, disciplina para perdoar de verdade. O Giba é um grande poeta. Obrigada, Giba, pela audiência. Valeu, Dani, muita gente. Valeu, gente. Um abraço.